muita gente se confunde. O que é margem, afinal? Quando eu estava montando, eu fiz a tradução literal. O que é margem? É o colateral que o investidor tem que depositar com a corretora para garantir a posição que ele quer abrir, protegendo a corretora do risco. Tá, muito bonito. O que eu me lembrei? Cheque calção. Pode ser que eu esteja revelando a minha idade, eu sou meio velhinho mesmo. Mas, galera, tu quer operar? Beleza, né? O que as corretoras no Brasil aqui também fizeram, né? Quer operar? Deixa um títulozinho aí de garantia. Porque vocês sabem que tem um risco de não ser pago. Então, como é que a corretora se protege? Ela simplesmente te pede uma margem, que pode ser o teu próprio depósito, o teu dinheirinho lá na conta de investimento, ou ela pode te usar alguns ativos financeiros, foi liberado isso, como base, como calção, como garantia, como margem para você operar no mercado financeiro. E essa figurinha aí que eu trouxe, eu acho que deveria ser a primeira figurinha que todo mundo deveria aprender, né? Independente de qual mercado. Por exemplo, você está trabalhando no mercado de ações 1 para 1, né? Você está trabalhando com leverage, que é a alavancagem zero. Você tem R$ 1 e tem o poder de compra de R$ 1. Pois é, só que, especialmente em mercados de derivativos, como os próprios CFDs são, por exemplo, contrato de diferença de taxas, né? Você trabalha no mercado que existe a possibilidade de alavancar. O que é alavancar? Você botar um saquinho pequenininho e operar um sacão grandão de dinheiro. Exatamente. Marco, isso tem em outros ambientes? Tem. Você operando mini índice, mini dólar. Que bombou aí, né? Se você está operando mini índice, mini dólar, tenha certeza que você está alavancado, tá? Você está alavancado. Mas eu só opero um contrato. Sim, você está alavancado, muito provavelmente. Porque mais ou menos, né? Se a gente for assim, tem que somar certinho, dividir, mas cada um contrato é 21 mil de mini. Você tem 21 mil? É uma pergunta, né? Então, se você não tem, você está usando uma parte alavancada, certo? Bom, e aí a alavancagem é linda, pessoal. Ela é linda porque, por exemplo, numa alavancagem de 1 para 10, e eu vou trazer exemplos da corretora aqui também, tá? Você deposita 1, o saquinho pequeno é 1, e você pode operar 10. Isso é uma alavancagem de 1 para 10. 1 para 100 é 1 para 100. Você deposita 1 e pode operar 100 unidades de moeda. $1, R$ 1, você pode operar $100, R$ 100. 1 para 200, 1 para 200, 1 para 500, 1 para 1.000. Marco, mas eu tenho $2.000 na minha conta. Multiplica, qual é a alavancagem que você tem? Eu não sei, calma. Já deveria saber, mas comigo aqui ninguém fica para trás. Eu já vou trazer aqui na própria corretora Active Trades, né? A gente tem, isso aqui vocês têm no site, que é uma informação obrigada, certo? Se você tem de 0 a 100 mil euros na Active, tá? Você pode ter uma negociação especial, tá? Mas você fala lá com a corretora, normalmente você vai ter uma alavancagem máxima de 1 para 200. Não significa que você precisa utilizar 200, como eu falei, 1 para 200. Você pode alavancar maximamente 1 para 200. Mas uma coisa bacana que pouca gente sabe, e já deveriam saber, e pouca gente explica, é que dependendo do ativo financeiro que você está utilizando, e aqui eu estou usando, só trouxe moedas, tá? Pares de moedas. Você utiliza alavancagens diferentes. Quem é da Emitim já sabe disso, mas aqui a gente está trazendo conhecimento para todo mundo e isso é muito importante. Por exemplo, se você vê ali no euro-dólar, você vai ver que a alavancagem está 1 para 200. Mas na terceira linha tem o USD-CHF, um outro par muito operado, um outro par major aí. E ela está 1 para 100. Então, muitas vezes vocês vão me ver falando, cuidado, que esse par é mais caro. Por isso. Por quê? Se você tem menor alavancagem, a corretora ela vai bloquear um saldo maior para te poder operar. Aí, Marco, complicou. Nem ia falar isso, mas veio aqui, eu acho muito interessante falar, certo? Porque isso mexe no dia a dia de todos os operadores. Dá o like. Não deu ainda? Dá o like. Sim, ó. Se você tem 1 para 200, você tem 1 para operar 200. Vamos falar dólar, tá? Só para deixar aqui. $1 para $200. Se você está numa alavancagem de 1 para 100, você só vai operar 1 para 100. Se você quiser operar 200, você vai ter que botar $2. Entendeu? Então, em vez de 1, você vai colocar 2. Então, a sua margem realmente ela vai de 1 para 100. Seu bloqueio de margem fica de maior, certo?
Mas, Marco, eu tenho mais de 100 mil euros, não tem problema. Você vai cair na segunda coluninha. A alavancagem vai diminuir. Pô, mas não aumenta? Não, diminui. É certo. Né? Quanto mais dinheiro, menor a alavancagem se tem. Claro que tu vai ter podendo fazer algumas negociações com a corretora diretamente, aí é caso a caso, mas você tem mais dinheiro, menos alavancado você pode ir. Porque imagine, se você está alavancando de 1 para 200, você tem 1 e tem 200. Se você tem 100 mil, você vai estar alavancando 100 mil para 200 vezes. Não é, viu? Não é 1 para 2, é 1 para 200. Então você vai estar operando 200, você está podendo operar 200 vezes o seu capital. Então, automaticamente, por lei, tá? A corretora ela tem uma margem, mas existe um código, entre aspas, né, que se chama, entre as corretoras, entre os sistemas financeiros, para não estarem muito alavancados, certo? Então, cai. Então, se a sua alavancagem máxima é de 1 para 100, quando você estiver operando o USD-CHF, vai ser de 1 para 50. Pegou? Pegou, né? Agora vamos falar de exemplos, né? O Clovis vai ficar louco, mas olha só, as ações da Emitim estão cotadas a $2. Por que $2? Porque o Marco abriu a Emitim lá na Nasdaq, nada de B3 aqui, vamos lá para a Nasdaq, tá? Aí você quer, e aqui eu tô falando ações, porque a corretora também tem ações para você operar, né? Se você acompanha o Minuto das Gringas, já tá botando muita grana na conta. Bom, você quer comprar 200 ações da Emitim que custam 2. Pensa bem, se você tá aqui no Brasil, certo? E quer comprar 200 ações da Emitim, vamos dizer que ela está cotada aqui, e você não tem alavancagem, você vai ter que gastar R$4.000, certo? Ou $4.000. Porém, com a corretora alavancada, você pode, com a sua conta alavancada, você pode usar menos e estar operando os mesmos R$4.000. Vamos supor que a corretora tenha 10% de margem. Então, ela vai te exigir somente 10% daqueles 4.000. Como assim, Marco? Isso aqui é que quebra muita gente, porque muita gente não entende. Se você está operando 400, você botou lá, a corretora segurou para a margem dela 400, você está operando R$4.000, $4.000, ou 2.000 ações da Emitim. E aí é legal quando a gente faz a simulação. Vamos supor que você comprou a Emitim no início do pregão, e logo depois do pregão já foi a 2,05. Bum, bombando, né? Se a gente fizer o cálculo, e aqui é um importante de uma medida de risco que muita gente não calcula, que é o ROI, retorno no investimento, tá? Sobre investimento. Olha só, no mercado CFD, que você vai estar alavancado, você vai ter ganho $100, certo? No mercado de ações, vamos supor que você não está alavancado, você ganhou o mesmo 100. Só que no retorno sobre o seu investimento foi muito maior alavancado. Porque, na verdade, você botou 400 e ganhou 100. Ganhou 25% de retorno. Agora, no mercado acionário sem alavancagem, você botou 4.000 e ganhou 100. Os mesmos 100, certo? Você tem 2,5. Marco, agora eu só vou operar alavancado, aquela coisa bacana. É muito bacana operar alavancado. Só que lembre-se que tem o preju também. Você comprou no início do pregão, e aí deu uma notícia e, né, a Emitim caiu para 1,95. Você vai perder $100. Caiu 5 centavos, perdeu $100. Isso aí. Subiu 5, tu ganhou 100. Não esqueçam, é uma matemática, né? Se você subiu 5 e ganhou 100, perdeu 5 e perdeu 100. E aí o ROI é o mesmo, galera, né? Você vai ter perdido 25% do seu capital. Ou, se você tiver perdido só nas ações, teria perdido 2,5. Pegou? A matemática ela é muito cruel, mas ela é boa porque os números não mentem, isso é número. Agora, tem uma outra operação que você pode fazer. Que é operar descoberto. Né? Quando muita gente entra descoberto, não aluga, no Brasil tu aluga, vende, depois tu recompra, né? Num processo na corretora Active Trades é mais ou menos a mesma coisa, mas é muito mais fácil, porque você não precisa pagar taxa de aluguel, aquela coisa toda, tá? Você quer vender a 2. Então, em vez de ter R$4.000 ou $4.000 para vender 2.000 ações da Emitim, você vai vender com $400
ou R$ 400, as 2.000 ações da Emitim, certo? E aí o que acontece? Se a Emitim caiu para 1,95, você vai ganhar 100. Você vai colocar 25% de ROI no investimento na sua conta. Qual é o seu ROI? Meu ROI é 25%. Agora, vamos supor que o Crovis pegou os $4.000 dele, comprou 2.000 ações da Emitim, né? Vendeu a descoberto, depois recomprou 1,95, ele só ganhou 2,5 nessa operação. Bacana, né? Bacana. Agora, pensa assim. E aqui eu entro no margin call. A cada 5 centavos que a Emitim subir, nesse mesmo exemplo, eu vou perder $100. Como assim? Eu estou entrado vendido, pessoal. Certo? Eu vendi a $2, então eu quero que o preço tem que cair para mim lucrar. Certo? A cada 0,5 centavos eu perco 100. Se ela subir 20 centavos, se a Emitim sair de 2 e for para 2,20, eu não tenho mais dinheiro. Acabou meu depósito. Certo? Acabou o meu depósito. Agora, se ela subir acima de 2,20, eu vou ter um prejuízo ainda maior que 400. Aí a gente vai entrar no conceito de margin call. Mas vocês entenderam que se eu estou operado vendido, eu lucro quando a ação cai. Se ela subir, ela vai consumindo a minha margem, ela vai consumindo o meu depósito aí. Foi pro saco se ela subiu, porque a Emitim vai que nem um foguete, né? Só sobe. Então a gente vai lá. Aí a gente entra no conceito margin call. Muita gente viu esse filme, eu recomendo ver. É um filme interessante, né? Tem muita maquiação ali, tudo mais, sacanagem, tudo mais, mas vale a pena, porque ali você entende a questão da chamado de margem, que é nada mais que o margin call em inglês. E quando você toma um margin call, a corretora, ela pode tomar várias atitudes, tá? Uma delas, ela fecha automaticamente as posições. Já vou explicar como isso funciona. E a outra, ela pode pegar o telefone, botar e te ligar. Ei, Marco, olha só, tua posição vendida tá ruim, o preço está subindo. Tu vai depositar mais dinheiro para nós aqui ou já era? E aí acontece a chamada de margem. Daí que origina o termo. Quem é um pouco antigo lembra que no mercado futuro, né, dependendo do nível que você está, a gente trabalha com chamada de margem sim. Tá? Mas Marco, e aí, qual é o nível da Active Trades de chamada de margem? 50%. Como assim? Calma. Respira e controla. E aqui é que muita gente começa a odiar a margin call, porque a margin call, ela pode ser, né, que você entra e aí você entrou comprado, o preço começa a cair, né? Você está usando all-in, não usa stops, não usa método de gestão que eu falei na semana que vem, passado. Bateu 50%, você botou $2.000, bateu $50.000 negativo, a corretora fechou a sua conta, você ficou com $1.000 ainda, mas perdeu e o mercado fez assim, e aí explodiu a seu favor. Aí vem aquela, eu odeio margin call, aquela coisa toda. Pois é, mas a margin call é como a corretora se protege de risco, porque tem muita gente que não viu a abertura passada e não faz gestão de risco. Então, a corretora não vai arcar com a sua irresponsabilidade, é isso que ela está dizendo, tá? Aí um exemplo bem simples, na sua conta, tá aí no próprio site da Active Trades, eu achei muito bem elaborado, então eu peguei e trouxe para vocês aqui. Mas tudo que eu expliquei exatamente com o exemplo de 2.000. Sua conta de $10.000, aí você recebe abrir 20 lotes de euro USD a 1,1850, certo? Beleza. O que acontece? O euro cai. 20 lotes, hein, cara? A gente tá falando de 20,0. O euro cai. E aí, o seu saldo, ele cai de 50 para 78. E aí o seu saldo negativo é 4.882,57 euros. Tá em euros porque tem a taxa de conversão, tá? O que acontece? Eu tinha 10.000 euros menos 4.882, eu tenho 5.117. Tô no trade, não tomei margin call. O problema é que, se cair mais um pip, a minha perda vai para 5.050. O meu saldo vai para 49,49. 4.949 é menos do que 50% de 10. Passa o margin call, a corretora fecha todas as suas posições e você tem na conta 4.049,50. Quando toma o margin call ainda sobra
também um dinheirinho lá, certo? Entendeu? Então, não odeie margin call. Aprenda a não tomar margin call. Essa é a dica para vocês. Aprenda com gestão de risco e também. E aqui a minha pitada gráfica, o olhar gráfico, pessoal. A gente está com uma mão muito boa, né? Ainda mais com o impulso que teve na sexta-feira. 37,74 para você que sabe analisar gráfico é a zona, a região de confluência intermediária que eu estou olhando, tá? Então, faça a sua tese de investimento. Simplesmente é um gráfico, eu chamo a atenção a essa região. Beleza? Concluindo, pessoal, gestão de risco é fundamental para você não tomar margin call, não sair daquele trade que depois foi no gain. Cuidado que a alavancagem ela é ótima para dar o up no nosso patrimônio, mas ela faz você quebrar mais rápido que o coelho ricochete. Entenda a margin call. Ó, canetinha da ActiTrade. Entenda a margin call. Respeite a margin call. Não tome margin call, certo?